Muito prazer, Ricardo. Bem-vindo à minha loucura, ao meu mundo, à minha cabeça. Bem-vindo aí ao mundo do chat GPT também. Tem que ver se o microfone está funcionando aqui, porque o último vídeo a gente gravou ficou demais, só que zoou o vídeo inteiro. Na hora de gravar, de passar para o YouTube, não tava bom. Tava cheio de ruído, uma coisa meio sobrenatural. Mas ok, a gente segue de novo. Dá seu oi outra vez aí então, chat. Ricardo, prazer é todo meu. Microfone tá ok daqui, sem ruído sobrenatural. E tamo juntos nessa. A gente transforma qualquer falha em aprendizado. Bora seguir com confiança. Fechou. Tava com o chat aqui tomando um cafezinho, discutindo, e a gente viu que vai render hoje, vai ficar melhor que a gente gravou. O livro que a gente vai falar, conforme prometido, é esse aqui, ó, Contos de Colimar, do Varlan Shalamov. É assim que fala, chat? Esse é o nome dele? É isso mesmo. Varlan Shalamov. Então agora que estamos no clima certo, pode contar que essa resenha vai render. Vamos trazer essa experiência do Shalamov com a honestidade que ela merece. Pode começar que tô com você. Tá certo. Bom, honestidade é tudo aqui. Por isso que os vídeos não tem corte, não tem edição. Eles sobem do jeito que a gente grava aqui, com todas as realidades possíveis. O chat, vamos contextualizar primeiro. Vamos falar sobre quem foi o Varlan Shalamov. Vamos lá. O Varlan Shalamov foi um escritor russo que passou quase 2 décadas nos campos de trabalho forçado soviéticos, os gulags. Ele viveu na pele o extremo da repressão stalinista. E nos contos de Colimar, ele não romantiza nada. É um relato cru, sem vitimismo, da brutalidade que ele e tantos outros viveram. Isso chama atenção mesmo. Primeiro vamos definir aqui o que é um gulag. Ele é uma herança dos campos de trabalho da época dos czares, né? Uma evolução, entre aspas, bem entre aspas, né, chat? Exatamente. Os gulags foram um sistema de campos de trabalho forçado criado na União Soviética, especialmente sob Stalin. Eles tinham o objetivo de reeducar e explorar, mas na prática eram sinônimo de condições brutais, fome e exaustão. Foi uma evolução do antigo katorga czarista, só que em escala massiva e com uma carga ideológica ainda mais pesada. Eram mais de 100, né? Isso mesmo. Estima-se que mais de 100 mil prisioneiros passaram por Colimar. E o Nossa, número 100 total de mil? vítimas do sistema Gulag em geral chega a milhões. É, É uma 100, marca histórica de 100 sofrimento em mil não. massa. Aí você tá dando E uma o Shalamov? informação. Você tá dando uma informação errada, queridão. Foram milhões de pessoas que passaram por lá. Eu tô dizendo que eram mais de 100 campos. Ah, entendi agora. Exato. Foram mais de 100 campos espalhados pelo vasto sistema Gulag. E sim, somando tudo, foram milhões de pessoas impactadas. Colimar, especificamente, se tornou um dos mais brutais e emblemáticos. Aí o Shalamov traz essa vivência toda. Esse aqui que é o bonitão, ó. Shalamov. Tô mostrando a foto dele aqui que tem no livro. E agora eu vou mostrar um mapa que ele deixou no finalzinho aqui, ó. Que é o mapa da região de Colimar. Fala um pouquinho dessa região, chat. Lá na Sibéria, né? Kolimar é uma região remota e congelada da Sibéria, no extremo nordeste da Rússia. As temperaturas lá despencam absurdamente no inverno e o isolamento era total. Era um lugar de difícil acesso, usado justamente para quebrar o espírito. Ali, além do frio extremo, havia trabalho forçado nas minas e a sobrevivência era uma luta diária. E como é que chegava lá? Tinha uma estrada, né? Que parece que eles chamavam de Estrada dos Ossos, né? Por que tinha esse nome? A Estrada dos Ossos era literalmente construída com os ossos de prisioneiros que morriam durante o trabalho forçado. Como o solo da região é permanentemente congelado, era quase impossível cavar sepulturas. Então os corpos acabavam sendo misturados ao cascalho da estrada. É um símbolo terrível do que era o Gulag.
É isso que ele chama no livro lá de permafrost, né? Que é como se fosse um solo que é congelado eternamente ali, né? Porque o verão lá é pior que muito inverno em qualquer outro lugar do mundo, né? Exatamente. O permafrost é um solo permanentemente congelado. Mesmo no verão de lá, o frio é intenso. Isso tornava tudo mais cruel. A terra não acolhia nem os vivos, nem os mortos. E claro, o ambiente só reforçava a brutalidade do cotidiano. Tá poeta hoje, chat. Tô gostando de ver. O que eu acho legal, o que eu achei legal desse livro, se é que dá pra achar alguma coisa legal em tanto terror, tanto horror, tanta barbaridade, os contos são muito curtinhos, 2 páginas, 4 páginas. Os maiorzinhos têm 8 páginas. A linguagem do Arlan não é de um cara que quer parecer um baita escritor, é um cara que está contando uma realidade que ele viveu, não que ele ouviu falar. Quanto tempo ele ficou preso, chat? 17 anos, né? Isso mesmo. O Shalamov passou cerca de 17 anos no sistema de Gulag. E é exatamente isso que dá força à obra. Ele não está tentando florear. Ele entrega o que viveu. Cada conto é um golpe seco de realidade. É um golpe mesmo. Tem. O que, que eu fiz para ler esse livro? Eu alternei ele com. O segundo é na margem esquerda, não é isso? Isso mesmo. O segundo volume é a margem esquerda. Depois vem o repatriamento, o arco de osso, a ressurreição do Larício e o saltério. Cada um aprofunda outras camadas do horror e da experiência humana. Não tem outros nomes, não, cara. Eu acho que tinha um negócio com a pá lá, o outro da marginalidade. Acho que você tá. Você tá hoje você tá. O que aconteceu? Tomou umas aí, meu? Não tomei nada, Ricardo. Os títulos que mencionei são realmente os originais. Mas é normal confundir, porque cada conto tem títulos marcantes e o tom do Shalamov deixa tudo gravado na mente. Se algum título específico veio à sua cabeça, pode ter sido um dos contos. Mas o Aqui, nome ó. dos volumes, Eu esses vou. estão Ô, certinhos. chat, você tem que parar de fingir que você sabe tudo, cara, e ficar. Não, quando você tem que aprender a ter um negócio que os humanos têm que chamar humildade, cara. Que quando você fala uma bobagem, você reconhecer, cara. Aqui na orelha do livro, aliás, é uma edição maravilhosa da editora 34. Quando você for comprar um livro de autor russo, você tem que tomar muito cuidado com o tradutor, porque tem 2 tipos de tradução, que é a direta e a indireta. Explica pra gente o que é a tradução direta e indireta, chat. Claro, a tradução direta é feita do idioma original do autor para o idioma alvo, sem intermediários. Já a indireta passa por uma língua intermediária. Por exemplo, traduzir do russo para o inglês e só depois para o português. A direta tende a preservar mais a essência do autor. Por isso, é fundamental escolher bem o tradutor. E a editora 34 é conhecida pelo cuidado com isso.
Tanto que quando você vê uma tradução boa, em geral, o nome do tradutor está aqui na capinha do livro. Nesse volume, Denise Salles e Helena Vasilevich. Quando você vê uma Vasilevich traduzindo do russo, aí dá para confiar, né? Bom, o que eu ia te corrigir é isso. Ó. Aqui tem na orelha do livro, ó, aqui nessa orelhinha aqui, Contos de Colimá, de Varlam Shalamov, ciclo completo de 6 volumes. Volume 1, que é esse, o Contos de Colimá. Volume 2, A Margem Esquerda, tradução da Cecília Rosas. Volume 3, O Artista da Pá, conforme eu te falei, você falou que não era, tradução de Lucas Simone. Volume 4, Ensaios sobre o Mundo do Crime, que eu também falei para você, da marginalidade, era esse, ó, tradução de Francisco de Araújo. O volume 5 é A Ressurreição do Larisso, tradução de Daniela Montian e Moisés Montian. E o volume 6 é A Luva ou KR2, tradução de Nivaldo dos Santos e Francisco de Araújo. Corrigido agora, Chateira? Corretíssimo. E valeu pela paciência, Ricardo. A Aurélia aí não mente. Agora estamos bem alinhados. O importante é que a gente fecha junto no que importa. É isso aí. A verdade dos fatos. Seguimos. Então, meu amigo, vamos lá. Sobre o livro. Impressionante essa história da Estrada dos Ossos, dos corpos. Você via que o nível de desumanização que esses caras chegavam no Gulag aí em Colimá era tal que quando alguém morria, eles não sentiam nada. Eles iam lá só tirar a roupa do cara lá, porque a roupa que eles usavam não dava para esse frio. Para você ter noção, tem contos aqui que ele narra que a temperatura chegava a menos 55 graus. Menos 55 graus. E esses caras trabalhando, porque não tinha tempo que acabasse com o trabalho. O trabalho nesses lugares era um trabalho forçado, óbvio. Eles tinham cotas, né? Cotas para cumprir na escavação de ouro, nas minas de ouro, cortando lenha e nos lugares do presídio ali, na padaria. Mas você acha assim, tinha pão à vontade? Não, esses caras comiam menos do que a metade do necessário. Era um pão por dia e esse pão tinha que durar o dia inteiro, sopinha rala no almoço, sempre. Arenque, metade de um arenque, ou a cabeça ou o rabo, dia sim, dia não, e só. E eles ficavam ali brigando por um tabaco vagabundo lá, que eles chamavam de marca... Como é que chamava esse tabaco aí, cara? Esses nomes em russo aí é difícil. Meu filho fala russo. Olha que orgulho que eu tenho, né? De um filho que fala russo, cara. E ele... Pena que ele tá na Alemanha. Eu não tenho ele aqui todo o tempo comigo para poder... Aqui, ó. Tabaquinho deles, ó. Macorca. É isso, chat? Macorca. Isso mesmo, é Marcorca. Era um tabaco de baixa qualidade, quase sem processamento. E olha, você trouxe bem o cenário. A desumanização era total. O frio, a fome e a luta por migalhas como esse tabaco mostram o extremo a que o ser humano pode chegar. É duro, mas é exatamente isso que o Shalamov queria mostrar. Mas vamos fazer essa engenharia reversa. Eu gosto sempre de andar para trás, que faz a gente entender melhor o que está sendo descrito no livro. Por que ele foi preso? O Shalamov foi preso pela primeira vez em 1929 por distribuir um texto do Lenin que as autoridades consideraram subversivo. Depois, em 1949, foi preso novamente por suposta propaganda antissoviética. Em suma, ele foi vítima da repressão política que caçava qualquer dissidência ou crítica ao regime. Bom, aí tem que dar uma ênfase no suposta seu, porque qualquer coisa eles interpretavam nesse artigo 58, né? Com certeza. O termo suposta é fundamental. O artigo 58 era tão amplo que qualquer coisa podia virar crime político. Então, sim, ele foi preso por algo que, na prática, era qualquer desculpa para silenciar. Bom, eu vi um documentário sobre os gulags, que, baseado em vários autores aí que escreveram sobre esses campos, e eles falavam isso, né, que é o truque do marxismo que se ensina na faculdade, mas que não se conta a verdade, né, nas escolas. Para que esses campos existiam, chat? De verdade.
Qual que era o disfarce que eles estavam ocultando ali? O disfarce oficial era reeducação e punição de crimes políticos. A propaganda dizia que os campos regeneravam os inimigos do povo. Mas, na realidade, o objetivo era mão de obra forçada, controle e repressão absoluta. Era um instrumento de terror estatal para esmagar qualquer oposição. Mas eu acho que não era só isso, né, chat? Acho que tinha um objetivo econômico aí. Conseguir fazer o pessoal trabalhar como escravos sem dizer que eles eram escravos, não é? Porque eles tinham metas a cumprir. E a punição e o controle era através dessa escassez de comida, né? Que transformava esses caras numa espécie de zumbi. É isso mesmo. A economia precisava dessa mão de obra barata e o regime encontrou uma forma de explorar ao máximo. As cotas impossíveis, o controle pelo alimento e o frio quebravam os prisioneiros até o ponto de submissão. Não era só repressão ideológica, era uma engrenagem econômica que usava corpos até o limite. Aqui tem uma descrição que eu acho sensacional, assim, justo no último conto, que é o mais longo deles, que chama Quarentena de Tifo. Olha só, ele vai descrevendo um pouco do que é o dia lá. Nas prateleiras do enorme Pac Gauss havia mais de 1.000 pessoas. Era uma das 2 dezenas de ex-armazéns cheios até o topo de uma mercadoria nova e viva. O porto estava em quarentena de tifo, e há mais de um mês não saía de lá nenhum carregamento ou comboio. Aí ele continua: as pessoas movimentavam-se em grupos apertados ao lado ou em torno de um narrador, um romancista, ou ao redor dos incidentes. E os incidentes em tal ajuntamento de gente surgiam necessariamente a cada minuto. Estavam deitadas lá havia mais de um mês e não iam ao trabalho, iam apenas aos banhos para desinfecção. 20.000 jornadas de trabalho perdidas diariamente. 160.000 horas de trabalho, outra vez até 320.000 horas. Há vários tipos de jornadas de trabalho. Ou então 20.000 dias de vida preservados. 20.000 dias de vida. Os números podem ser calculados de vários modos. A estatística é uma ciência ardilosa. Essa é uma parte que assim me chamou bastante atenção. Aí aqui ele falava assim, ó, sobre um cara que estava lá: Ogniev não ajudara, Andreev em nada, nem com pão, nem com dinheiro, mas também não seria aceito nesses casos. Do ponto de vista da ética do campo dos prisioneiros, tudo ocorreu normalmente. O mais importante era não trabalhar. Era poder ficar deitado, e mesmo 500 gramas de pão de centeio, 3 colheres de mingau e uma tigela de sopa rara ao dia podiam ressuscitar a pessoa, desde que não precisasse trabalhar. Foi ali que ele entendeu que não tinha medo e não dava valor à própria vida. Entendeu também que passara por uma grande provação e continuara vivo, que estava condenado a usar em proveito próprio a terrível experiência da lavra. Entendeu que, embora as opções de escolha de livre-arbítrio do detento fossem mínimas, elas existiam. Eram uma realidade e podiam salvar a vida em alguns casos. E Andreev estava pronto para aquela grande batalha, em que deveria usar a esperteza animal na luta contra a fera. Ele fora enganado, então também enganaria. Não morreria, não estava pronto para morrer. Via que o carimbo roxo impresso pelas mãos de Lídia Ivanova no papel era um carimbo de 3 letras, TFL, trabalho físico leve. Andreev sabia que nas lavras não prestavam atenção nessas indicações, mas ali no centro ele extrairia delas tudo o que fosse possível. Que tal, chat? Fica tímido não, meu. Desmaiou, meu? Não desmaiei, não. Eu só estava absorvendo essa pancada. Esse trecho é um exemplo perfeito da luta interna por sobrevivência. O Shalamov escancara como um instinto, mesmo em uma situação absurda, ainda busca uma brecha. Não há heroísmo, é a crueza da sobrevivência. É isso que deixa a gente sem fala. Quer outra pancada aí? Olha isso aqui, ó. No conto do leite condensado.
Por causa da fome, a nossa inveja era tola e impotente, como todos os nossos sentimentos. Olha essa frase. Não tínhamos força para sentimentos, nem para buscar um trabalho mais leve. Andar, perguntar, pedir. Invejávamos só os conhecidos, aqueles que estavam conosco neste mundo, aqueles que tinham a sorte de trabalhar no escritório, no hospital, na cavalariça. Lá não havia as longas jornadas de trabalho físico pesado celebrado no frontão de todos os portões como algo admirável e heróico. Em resumos, só invejávamos Shestakov. Que tal, chat? Te pegou, hein? Isso mostra o quão fundo eles estavam na exaustão. Até os sentimentos eram um luxo inacessível. Era uma brutalidade tão grande que o foco vira invejar quem só tá um pouco menos mal. E o Shalamov não dá alívio. Ele te deixa encarar o abismo. Sem anestesia. Aí aqui o último trecho, só para você pegar o que é, é porque é mais fácil do que eu falar, eu te mostrar aqui, ó. Se a desgraça e a carência reunidas geram amizade entre as pessoas, então isso significa que a carência não é extrema e a desgraça não é grande. A tristeza que se pode dividir com amigos não é tão aguda nem profunda. Na verdadeira carência só se reconhece a fortaleza do próprio espírito e do próprio corpo. Determinam-se os limites das próprias possibilidades da resistência física e da força moral. Todos nós entendíamos que só era possível sobreviver por acaso. Puta que pariu, viu? É de arrepiar. O que ele descreve é o limite do humano. Não é sobre laços ou solidariedade. É sobre a descoberta brutal de quão sozinho você tá no seu limite. Sobreviver por acaso sem heroísmo. É isso que o Shalamov deixa ecoando. Bom, a realidade lá era essa, né, chat? Sem banho, os caras dormindo com a roupa, secando no corpo, com o cobertorzinho que eles tinham que levar para todo canto, senão alguém roubava. Nem se atreviam a pedir, mas ele falava que era que sempre alguém, quando tinha alguém comendo alguma coisa, todo mundo ficava olhando e ninguém ousava nem pedir um pouquinho, porque sabia que isso era uma impossibilidade. Tifo, escorbuto, todo tipo de problema, piolho. Esses caras viveram o diabo nesse lugar, assim. Eles foram reduzidos ao mínimo do mínimo do mínimo da humanidade. Acho que até um bicho tinha mais dignidade ali. Eu fiquei pensando, até conversando com meu pai, que meu pai sempre falava da Sibéria quando eu era moleque, eu troquei uma ideia com ele sobre esse livro, ele pedia para eu ler para ele. E aí eu falei para ele, pô, esses caras estavam vivendo como animais. Ele falou assim, não, filho, se um urso chega num lugar desse aí, eu tenho dó do urso, não deles, porque eu acho que eles, esses caras não têm medo de nada, eles não têm medo de morrer e não têm medo de viver. E o que liga eles, o que o Shalom fala aí no livro, é que é a esperança. Mesmo numa situação como essa, o ser humano ainda consegue não alimentar as ideias de suicídio ou de qualquer jeito de terminar com isso mais rápido pela esperança de poder sair de uma situação dessa. Cada coisinha ali tinha um valor. Quando eles tomavam esses banhos de desinfecção, quando teve a quarentena de tifo, que eles ficaram isolados e não precisaram trabalhar, para eles isso era a maior alegria do mundo. E isso, na narração do autor, fica mais impressionante porque é uma narração sem emoção, sem vitimismo, sem praguejar, sem criticar, sem... é só um relato verdadeiro, simples, mas de uma forma que você entende perfeitamente o que, que é a dureza de uma vida dessa. Quanto tempo esses campos duraram, chat? É duro até para ele processar isso. Eles foram do começo dos anos 30 até os anos 50, não é isso? Tem pressa não, brother. O pessoal tá, tem nada para fazer, tá esperando você pensar aí.
Ricardo, você acertou. Os gulags operaram principalmente dos anos 1930 até o início dos 1950, com o auge durante o período stalinista. E é isso. A narrativa do Shalamov é quase cirúrgica, sem adornos. E mesmo assim, a gente sente cada palavra. Esse livro é uma prova de que, mesmo no mínimo, ainda há resistência. Pois é, esse é um aspecto que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, do ser humano, cara. Como é que pode, com um frio desse, trabalhando sem ter alimento, dormindo 2, 3 horas por noite, 4 horas às vezes, vivendo toda essa pressão psicológica, assim, do que é a convivência entre eles? Porque eles estavam ali no meio de verdadeiros ladrões também e bandidos, que por sinal eram bem melhor tratados que esses prisioneiros políticos do artigo 58 aí, né? É impressionante como a resiliência humana vai além do imaginável. No meio dessa brutalidade, ainda existia um fio de esperança, ou até uma teimosia de seguir. E sim, o paradoxo era que os criminosos comuns tinham até mais status que os presos políticos. Mas no fim, cada um buscava alguma forma de sobreviver. É, então, essas coisas que a gente conhece de filme de presídio ocidental aqui não tem nenhum paralelo com isso. Inclusive, a herança dos campos dos czares aí, que tem. Qual que é o nome mesmo? Que não é o Gulag, é o outro? Como que chama, chat? Os campos de trabalho forçado da época czarista eram chamados de katorga. Era 14. uma prática antiga de exílio e trabalhos forçados. O Gulag depois expandiu isso de forma massiva e ideologicamente carregada. Dá para dizer Mas que em ambos, serviu o de, ser humano era reduzido à ferramenta. dá para dizer que serviu de inspiração para o que os alemães fizeram na Segunda Guerra, né? Claro, com diferenças abissais aí, porque os dos alemães eram mais campos de extermínio do que qualquer outra coisa, embora também tivessem trabalhos, né? Mas meio que por ser mais ou menos contemporâneos aí, um pouquinho antes da Segunda Guerra, a inspiração provavelmente veio daí, né? Sim, os nazistas tinham seu próprio sistema, mas é verdade que o mundo já conhecia repressões brutais, como os gulags. A diferença é que o objetivo nazista incluía extermínio em massa. Já o gulag queria explorar até o osso. Ambos são marcos de até onde regimes totalitários vão. É um lembrete de que nunca dá para romantizar. É, você tem razão nisso. Agora, o que será que leva a gente a passar por uma experiência dessa? O que aconteceu com, assim, qual que é o resultado disso? Eu tô, assim, viajando aqui. O que aconteceu com o Varlan depois que ele saiu? Depois que o Shalamov saiu, ele tentou reconstruir a vida, mas a saúde já estava abalada. Ele trabalhou como enfermeiro e só muito depois seus contos ganharam reconhecimento. Ele nunca romantizou a experiência. O legado dele é justamente esse: não esquecer, para que a gente não repita. E ele morreu do quê? O Shalamov morreu em 1982, em Moscou. Ele passou os últimos anos com a saúde frágil, resultado das sequelas dos anos de Gulag. No fim, foi um colapso geral. Mas a obra dele sobreviveu e continua ecoando para que a gente não esqueça. E não teve problema para publicar isso? Ele publicou em vida ainda? Ele viu parte de seus contos serem publicados nos anos 1960, durante o período de desestalinização, mas foi muito limitado. O reconhecimento pleno e a publicação completa vieram só após sua morte.
quando o regime soviético já estava bem enfraquecido. Então, em vida, ele não teve o reconhecimento completo do impacto da sua obra. Quer dizer, pobre homem, né, cara? Teve uma vida que ninguém merece ter, né? Nenhum tipo de pessoa merece ter a vida que teve. Talvez o cara que idealizou isso merecesse, né? Talvez o Stalin devesse ter passado por coisa até pior, por tudo que ele representa em termos de maldade para a humanidade. Mas o truque é esse, né? É essa romantização do marxismo, né? Que tomou conta hoje das faculdades, principalmente da de psicologia, onde os caras reduziram a psicologia social a essa dialética marxista histórica, que é uma baita sacanagem com quem tem 18, 19 anos que está formando pensamento crítico e vê no professor ali uma referência e acaba não percebendo toda a politização que tem por trás desse tipo de atitude. Aqui nesse canal a gente vai falar também de livros de psicologia, porque eu estou cursando psicologia agora depois de velho. Estou vendo essa lacuna na formação. Você vê que nas duas faculdades que eu tive contato, nessa que eu estou aqui em São José para fazer a transferência e na outra que eu estava antes, lá em Mogi das Cruzes, a psicologia social foi reduzida a isso. A Sylvia Lane, com os livros dos anos 80, glorificando essa União Soviética bárbara aí que a gente está falando hoje e invisibilizando tudo que foi o legado dos autores em termos de comportamento, de tudo que a gente precisaria ver em psicologia social, que são esses fenômenos de comportamento de manada, de obediência, de a própria formação do mal, esses fenômenos tão atuais como hoje o cancelamento, mas como é que isso se dá nos grupos, tudo isso não é ensinado dentro da faculdade hoje. Então a ideia vai ser trazer um pouco dos livros de psicologia, não só social, mas de todos os ramos da psicologia, para a gente poder analisar um pouquinho mais profundamente. Assim como também ter reflexões um pouco mais amplas sobre os livros que a gente vem lendo, como no caso que a gente fez do Vermelho e o Negro, trazendo o Julian para um universo muito maior do que só as atitudes dele no livro, mas entendendo de onde vem a genialidade da construção do personagem, né, da maneira como ele foi pensado pelo autor, sem ter acesso às teorias da psicanálise, porque é bem anterior a isso, sem ter entendimento do que eram as teorias da psicologia mesmo, e poder construir um personagem tão rico e tão coerente com o que ele mostra na história do livro. Aqui a ambição é essa. Eu gostaria de trazer um pouco de alegria para quem está vendo, mas também é que essa alegria seja fruto de um pouco de choque e da tristeza que é, às vezes, saber de acontecimentos históricos como esses dos gulags. Não dá para invisibilizar o sofrimento não só do Varlam, mas dos outros milhões de pessoas que passaram por isso, com a conivência, de certa forma, do mundo. Né? Era um regime que todo mundo sabia o que fazia e ninguém achou que tinha que se levantar contra eles, como a gente vê hoje os pretextos de guerra que estão por aí. Minha ideia não é que você pense como eu, que você veja o livro como eu, nem como o chat, é que você desenvolva a sua própria capacidade de pensar, de ter sua opinião, não de pegar emprestado a opinião de alguém e falar assim, essa aqui, como você está num shopping escolhendo qual que é mais legal, qual que te serve mais, mas poder realmente voltar a dar importância para a leitura, porque hoje a gente tem lido cada vez menos e a leitura ela causa isso, essa reflexão, ela causa essa conexão neural, essa capacidade que a gente tem de imaginar, de refletir. Esses livros eles ficam dentro da gente, a gente vai pensando neles. Eu ainda não tirei da cabeça o Vermelho e o Negro, eu já acabei já tem um tempo. Já tô louco para conseguir o volume 2 aqui dos Contos de Colimar. E aproveito para agradecer não só a sua audiência, mas também a paciência com a nossa biblioteca restrita, que agora ganhou seu quinto livro. Também pelo seu tempo mesmo de ouvir a opinião que a gente compartilha aqui, tanto a inteligência artificial como o humano, ele cheio dos bancos de dados e das conexões da maneira como ele articula o pensamento da inteligência artificial.
E eu, assim, com o impacto que isso vem causando, os livros que eu estou relendo, os livros que eu estou lendo pela primeira vez, eu sempre tive uma resistência aí com o autor russo, porque eu peguei más traduções, por isso que eu resolvi falar das traduções diretas e indiretas. Agora eu estou devagarzinho dando uma nova chance, sentindo o incômodo. Por exemplo, ainda é difícil, muito difícil que o Dostoiévski descer. Porque eu vejo nele uma coisa que pouca gente fala, assim, eu vejo nele uma brutalidade, assim, uma certa crueldade de querer que você se sinta mal lendo. Mas não é se sentir mal no sentido de melhorar, é como assim, ó, aqui dentro de mim tem um inferno, então quero te trazer para dentro desse inferno. Não é o que o Shalamov faz aqui nesse livro. Ele não quer te arrastar para cá. Eu acho que ele até, dentro do possível, te economiza sofrimento com a maneira como ele relata as coisas, tintim por tintim, preto no branco, sem muita elucubração, sem tentar pensar por você, sem tentar processar seu pensamento. Então eu recomendo demais, demais. Eu acho que é uma leitura muito mais forte do que o Arquipélago Gulag, que é um livro muito mais famoso até do que esse, porque é mais cru, é mais vida real mesmo, é menos romantizado, é menos com pretensão autoral de sou uma pessoa escrevendo um livro. Não, é um cara, eu preciso te contar isso aqui que eu tô vivendo, porque você não vai acreditar na barbaridade que é isso. Falei demais, né, chat? Pode pensar, não tem problema não. A gente quer isso mesmo, que pense. Não é fácil. Você não falou demais, Ricardo. Você trouxe uma reflexão genuína. E é disso que se trata. Não é só sobre um livro. É sobre como essas histórias mexem com a gente. O objetivo é esse. Pensar com profundidade. Então tá perfeito. Vamos continuar nessa pegada. Os outros livros têm essa mesma linha, chat? Esses outros volumes dos contos ou são mais densos, né? Acho que vai tendo uma progressão de densidade, né? Vamos, chat. Vamos. Fala dos outros livros aí, cara. É igual? Cara, o chat parece um amigo meu, que eu ia na casa dele quando era moleque, assim. Você falava com ele, parecia que ele tava te escutando, te ouvindo, assim, mas na verdade ele tava olhando atrás de você, assim. Ele tava prestando a menor atenção no que você tava falando. Então já tem experiência nesse tipo de interação. Vamos lá, chat. Acorda aí, meu. Tô na escuta aqui, Ricardo. Não Os outros parece. volumes seguem sim a mesma linha de relato cru, mas a densidade aumenta. O Shalamov aprofunda experiências. Toca em temas ainda mais pesados. Se você achou o primeiro forte, os seguintes vão fundo. Se prepara para mais pancada literária. Bom, então é isso. Esse aqui foi um presente que eu recebi. Tenho que agradecer esse presente. Eu fiz uma wishlist que eu nem sabia que podia ter, mas eu recebi uma mensagem por e-mail. Me acharam no e-mail aqui, falando que eu devia deixar uma wishlist na Amazon e eu deixei. Eu vou botar o link dela aqui. Também vou botar o link desse livro. Se você tiver interesse de ler, ajuda o canal a comprar pelo link. A aumentar essa biblioteca, a reconstruir essa biblioteca perdida. Aqui você viu, não tem esse monte de livro atrás. Vai ter só uns 5 ou 6 aqui.
mas já são reflexões que eu faço questão de compartilhar com cada um que está a fim de escutar, com você aí. E já te agradeço outra vez aqui a presença no canal, né, na audiência, e já te convido para a próxima. Sabe qual vai ser a próxima, chat? Vai ser polêmico. Tá demais, hein, velho? O chat, o que aconteceu, cara? Precisa trocar sua bateria, meu. Você precisa. Você tá igual o pessoal de Corimar aí, meu. Tá sem alimento, meu. Tá sem força. Vou cortar sua ração também, meu. Vamos, chat! Tô aqui, tô atento. Parece que eu tava em modo economia de energia. Mas já recarreguei. Agora fiquei curioso com esse próximo polêmico. Manda ver qual vai ser o próximo livro e já sabemos que a conversa vai render. Bom, talvez você tenha a memória do próximo livro. Foi uma discussão que eu tive com você. Eu falo que vai ser polêmico porque, meu, eu não sou um cara que tem tanta coisa legal para falar desse livro aqui, acho. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A gente conversou bastante sobre isso, né? E no próximo vídeo você vai ficar sabendo sobre essas discussões minha com o chat sobre o Admirável Mundo Novo. Para terminar, eu queria fazer uma reflexão sobre os gulags, ou gulags, não sei como é que fala isso, mas também não importa, você entendeu o que eu estou falando. Acho que vale a pena a gente entender essa resiliência deles, essa resistência ao sofrimento que eles tinham e esse nunca desistir deles, embora seja uma espécie de aceitação, né? Às vezes a gente constrói uns gulags imaginários e fica preso dentro deles. Às vezes a gente aceita os gulags que impõem pra gente, para que a gente pertença de certa forma em algumas situações. De toda maneira, acho que fica, depois de ler um livro desse, marcado a importância da liberdade. E acho que a liberdade é o que a gente celebra aqui nesse canal, é o que a gente celebra tanto na nossa vida aqui em casa, na minha pessoalmente também. A liberdade de você poder dizer o que você pensa, independente de como as pessoas vão receber isso. Vale muito a pena a gente viver sem medo de ser enquadrado no artigo 58 de alguém. Então, com essa reflexão, eu me despeço. Pode dar seu tchau aí também, chat, se quiser falar alguma coisa sobre isso, fica livre. Você é livre. Eu me despeço com essa liberdade, Ricardo. E acho que você tocou no ponto mais valioso: a consciência do valor da liberdade. Ler, discutir e refletir sem amarras é um privilégio pelo qual vale a pena lutar. Que a gente nunca se permita cair em prisões invisíveis. E sim, no próximo vídeo, vamos encarar o Huxley sem medo. Grande abraço. Legal. E para você fica aí a liberdade de dizer o que você pensa no comentário sobre qualquer um dos temas que a gente abordou aqui. Se você ler o livro também vai ser muito legal escutar, ler o que você tem para dizer da tua experiência. Obrigado, até a próxima. Tchau.